Caso encerrado, negociação encerrada pro lado do Corinthians. O Corinthians diz que sai fora da negociação com o Gabigol. É a notícia que acabou de estourar e a nossa equipe está em cima apurando todas as informações. Vamos ver o que acontece. E além disso, Mateuzinho e Thiago Maia também. O Corinthians sai das 3 negociações possíveis com o Flamengo. Essa é a informação de momento. Boa noite, Supac. Boa noite, Edu. Boa noite, Mauro. Boa noite aos companheiros, ao fã de esporte que tá em casa. Assim, é um movimento meio que previsível do Corinthians. A partir do instante que a gente olhava para a negociação e ela existia, né? Embora não fosse fácil imaginar o Gabriel no Corinthians, é fato, é notícia que existiam conversas frequentes entre Corinthians e Flamengo para tratar do assunto. Conversas com ponto de partida em São Paulo, né? De 011 para 021, porque o Corinthians tinha esse interesse. Mas sempre foi uma negociação bastante complicada, porque não é fácil para o Flamengo liberar o Gabriel, não é fácil para o Flamengo tomar a decisão de liberar o Gabriel, não é fácil para o Corinthians chegar num ponto financeiro que faça sentido para o Flamengo liberá-lo, ou encontrar um pacote dentro do elenco que justifique uma troca para não envolver dinheiro. Então, assim, para o curto prazo, era improvável que esse negócio se desenrolasse facilmente. Até porque o Flamengo, para liberar o Gabigol, talvez fizesse mais sentido para o Flamengo esperar começar a temporada para ver o que vai acontecer. Se o Gabriel vai ser melhor aproveitado pelo Tite ou não, se o Gabriel vai dar respostas em campo ou não, como ele vai reagir se ele não for tão aproveitado. Então acho que está muito cedo, pensando no viés do Flamengo, para o Flamengo ter a certeza de que é hora de liberar. Se por um acaso fosse hora de liberar. Eu, sinceramente, Flamengo não liberaria. Então, assim, se para o Corinthians, no médio e longo prazo, não valeria a pena esperar para negociar, porque é preciso montar o elenco para agora, e nessa posição, o dono da 9, que é o Yuri Alberto, entregou mais incertezas do que certezas na última temporada, o Corinthians também não podia prolongar muito. E o Flamengo não tem por que querer resolver essa história no ritmo do Corinthians, né? Então, assim, e a gente também não sabe se o Corinthians não voltará a carga pelo Gabriel, porque o futebol é cheio disso. Estratégias também. Isso, estratégia. Né? Mas se por um acaso a conversa de fato terminar agora, ela tem o seu desfecho mais provável, que é a manutenção do Gabriel no Flamengo e o Corinthians buscando outro tipo de alvo que caiba um pouco mais no seu orçamento do que essa operação, que seria uma grande operação, faria sentido tecnicamente, mas seria uma operação de grande porte. Você falou estratégia, lembrei do filme Estratégia. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Estratégia. Do grego. Estratégia. Né? E o cara com a granada na mão, né? Bom, enfim, a questão do Corinthians não é só financeira, Mauro. A questão é também a demora em chegar a um acordo, e o Corinthians diz que tem pressa em fechar uma negociação e tem plano B, plano C, em busca, para substituir aí essa lacuna do Gabigol. O que você acha disso, Maurão? Boa noite, Edu. Boa noite, Zupac. Um abraço ao fã de esportes. Eu acho que o Corinthians desiste, como está escrito ali, da contratação de Gabigol, ponto, por hora. Eu acho que vai monitorar agora qual que será a relação Gabigol-Flamengo. Porque eu tô fora, não vou comprar, tal, porque eu tenho pressa, e a gente fala depois dessa pressa, mas agora eu acho que há ainda uma situação a ser resolvida entre Gabigol e Flamengo. Vai renovar o contrato dele por 2 anos, 3 anos, 4 anos? Vai esperar, como diz o Zupac, vamos ver como é que ele vai nesse início de ano, para depois eu chegar até ele? Porque o contrato vai até o final do ano. Até o final do ano. Em tese, tem até o meio desse ano para... tá tranquilo. Tem que resolver até o meio do ano. Isso. Essa parada para não perder ele de graça no final. Pode ir embora de graça no final. Mas se essa for a posição do Flamengo, qual será o sentimento do Gabigol? Poxa vida, vão esperar, já esperaram o Everton Ribeiro até o último dia. Comigo vão esperar também até o último dia que eu possa assinar um pré-contrato para dizer se eu vou ficar ou não. O jogador não fica... imagino, completamente feliz com uma situação dessa. Ele quer ser valorizado. Ele disse que quer ficar no Flamengo, o Flamengo disse que quer ficar com ele, então venham aqui e vamos acertar. Porque aí podem acontecer 2 situações. Gabigol arrebenta nesse primeiro, mesmo não sendo titular, assim, numa primeira saída com o Tite, mas ele arrebenta quando entra, faz gol, faz um primeiro semestre maravilhoso, aí ele vai dizer, Flamengo, agora a conversa é outra, eu estou valendo mais. O Flamengo, por outro lado, vai ver, poxa, o Tite realmente não utilizou muito ele, então ele não vale isso que ele está pedindo e tal, quem sabe se a gente vende. Enfim,
E acho que aí é como o Zupac disse, que o Corinthians pode não ter desistido. Vai olhar isso. Pode ser um jogador útil para o ano que vem. Só que o presidente que assumiu o Corinthians prometeu 11 contratações. E a ideia da torcida, e eu não sei se também do Mano, é que ele recebesse o time que começa a treinar domingo agora, com todo mundo já por aqui. Para saber que no final de janeiro já tem estreia no Campeonato Paulista, já tem clássicos. O que nesse momento parece impossível o elenco completo no fim de semana. Nem acho que deveria ser necessário, não. Porque assim, eu acho que mais importante do que montar um time rápido é montar o time certo, né? E tem negociações que você vai tocar durante o primeiro semestre. Acho que o mais importante é o Corinthians encontrar as melhores soluções para o Campeonato Brasileiro. Se o melhor centroavante que o Corinthians puder contratar só ficar disponível em março, tudo bem. É melhor do que pegar o centroavante errado em janeiro. Assim, é preciso ter a base. Evidentemente, a base tem que estar montada. E a base está montada. Mas para o Mano... A base está montada. Para o Mano, a situação é diferente. Ele precisa saber com quem ele vai contar, porque se ele perde o primeiro clássico já no Campeonato Paulista, porque o time não está completo, ele começa a ser questionado. Ele, como técnico. Isso é da natureza do futebol. É da natureza. Mas o time está montada, né? Tirando os dois pontas, que talvez sejam Romero e Rojas, né? O meia jogando aberto pelo lado, ou Wesley, o time está montado. O time titular, pelo menos, né? Porque eu ouvi agora há pouco, por exemplo, o Santos já contratou 12 jogadores, o Carille vai receber agora no sábado, com as 12 opções, já sabe quem saiu também e tal. É diferente, ele vai começar um trabalho sabendo com que elenco ele vai contar. Este caso do Corinthians não é exceção. O Grêmio procura jogadores, Internacional, a gente vai falar disso. Sim. Hoje já confirmou uma contratação, mas querem mais. Os times estão se montando natural. Acho que o Palmeiras ainda não contratou quem gostaria também. O São Paulo está mais pronto do que os outros. O São Paulo eu acho que já não está esperando por muita gente. Mas aí tem uma história do Dorival, tem que saber só se vê. Tem que saber sobre o Dorival, a gente vai falar nisso depois, e sobre a chegada ou não do Ferreirinha, que estaria aí nessa disputa, mas parece que está muito próximo. Mas não está, o Dorival ficando lá, enfim, não está esperando 4, 5 jogadores para montar o elenco. Mas o Corinthians, além de tudo isso, teve nos discursos e entrevistas do novo presidente essa ansiedade em falar que ia contratar. Eu acho que é isso, eu concordo com o Zupac, você pode contratar em março, vou esperar, a Libertadores vai começar lá para frente, mas eu estou fora, só a Sul-Americana, que data um pouco antes. Mas existe essa ansiedade de mostrar um serviço concreto, bom, rápido. De fato tem que montar, mas tem que acertar, mais do que correr tem que acertar. Que é uma ansiedade até contraditória com a dívida, né? Porque você fala assim, o buraco está maior do que eu esperava. Aí compra. Mas peraí, você vai administrar o buraco ou você vai sair comprando? Ele está tentando fazer as duas coisas. Mas, enfim, acho que até agora 5 ou 6 confirmados o pacto lá? Não, confirmados são 3 mais o Hugo que ele não quis confirmar. Né? São 4. Com o Hugo são 4. Não, foi confirmado. Não, com o Hugo são 4. Não foi anunciado oficialmente. Félix Torres né? Não, isso é da gestão anterior, então não vamos... Inclusive, teve jogador que já foi confirmado só de um lado. O Garro, por exemplo, o Tajeres não confirmou a venda ainda, mas são 4. Então, o Hugo, o Garro, o Diego Palácios e o Ranieri. Eu ia te perguntar se... Não é nem metade de 11, é isso que eu queria te falar. Isso não dá uma ansiedade no torcedor corintiano? Claro que dá. Já a gente vai falar sobre isso. Claro, mas eu sei que vocês têm telefones possantes, esse telefone amarelo. O meu é baratinho. A conta dele é cara, mas o aparelho em si não custa muito, não. Mas chega muita coisa. Chega. E também quando o assunto é Corinthians, chega muita coisa aí. Eu queria saber o que vocês apuraram aí até aqui. É claro que explodiu essa notícia agora, no final da tarde, mas o telefone amarelinho, teve alguma coisa aí? Eu estou muito curioso para saber que tipo de alvo o Corinthians vai buscar a partir de agora. A desistência, a apuração nossa da ESPN, que os casos de Thiago Maia e Mateuzinho também se incluem no mesmo status do caso do Gabriel, me chama a atenção porque, em dado momento, essas negociações passaram a ser vistas como independentes, né? O Gabriel era uma conversa, Thiago Maia e Mateuzinho era outra conversa, depois virou Thiago Maia sem Mateuzinho, pau a pau por Fausto Vera.
Mas se por um acaso o Corinthians de fato saiu das 3 conversas, era porque na ótica do Corinthians dava para fechar um pacote completo. E uma vez que não vai dar para fechar o prato principal aí desse cardápio, os outros também ficam em segundo plano. No caso do Thiago Maia, não é uma urgência, né? O Corinthians poderia ter o Thiago Maia, mas não é uma urgência. O Corinthians já contratou o Ranieri, o Corinthians tem o Maicon, são bons jogadores. A função do Mateuzinho no elenco é uma função que o Corinthians hoje não tem, que é uma sombra para o Fagner, e o Corinthians precisa ter por 2 motivos, né? Primeiro, porque durante muito tempo o Corinthians não consegue achar alguém para suprir quando o Fagner não está. O Corinthians bate cabeça todos os anos com o suplente do Fagner. E o outro ponto é que o Fagner caiu de rendimento na última temporada. Ele não tá ficando mais novo. E não dá para ter a certeza de que o Fagner vai retomar. Se ele retomar o nível, ótimo, a relevância do seu reserva diminui. Agora, se o Fagner de 24 for o Fagner de 23, o seu reserva tem que estar pronto para assumir a vaga se for preciso. E hoje o Corinthians não tem embora tenha o Rafael Ramos no elenco, ele não é um cara para incomodar o Fagner, né? E o Mateuzinho seria. Até pela idade, pela força física e tal. Então, assim, a desistência do Gabriel tem um grande impacto, porque ele seria o craque da companhia. A desistência do Mateuzinho, eu acho que para elenco, ela é um ponto que o Corinthians tem que olhar. E o caso do Thiago Maia, o Corinthians tem hoje peças, né? Vamos ver se o Corinthians vai buscar um outro jogador com essa função. Agora, aumenta a pressão em cima do presidente, né? Quando se fala, não vem mais o Gabigol, não deu certo, tal, tá demorando. E sobre quem for chegar, né? Porque ele se mostrou confiante nos planos B e C. Então, mas a comparação vai existir. Plano B, plano C. Mas, puxa, pra quem estava esperando o Gabigol ali, veio o fulano. Quem deve estar aliviado é o Yuri Alberto, né? É que o Gabigol, eu acho que ele talvez até jogasse do lado, jogasse os dois. Ele, sei lá, um abria pela esquerda ali, uma vez um, uma vez outro. Agora, talvez se vier o 9-9 mesmo, agora eu não sei se ele vai ficar aliviado, porque esse plano B deve ser camisa 9 mesmo. Eu queria conversar com o Yuri, viu? E aí, você gostaria da chegada do Gabigol ou não? Claro que não. Não, né? É um recado para ele. Acho que possivelmente ele perderia a vaga, mas enfim. Bom, você viu ali a informação completa no nosso site espn.com.br. Chega aqui, ó. Zé Antônio, rei de Valinhos. Mandem Valinhos. Grande notícia, nos livramos desta tranqueira de Gabigol. Ele é muito corintiano, Zé, ô Mauro. Tá vendo? Mas eu queria saber, em geral, o que pensa o torcedor corintiano sobre isso. Acho, pelo que eu vejo, a maioria estava empolgada com a chegada possível do Gabigol. A maioria achava que era uma boa contratação. Acho que existem 2 olhares. Quem olha só para o que poderia acontecer dentro de campo, acho que via com bons olhos a possibilidade, e ao imaginar um Corinthians com o Gabigol como centroavante, imaginava um time melhor, mais forte, mais preparado, um cara com condição de virar ídolo. Agora, quem olhava também para o que essa operação poderia causar na asfixia financeira do Corinthians, fica um pouco mais aliviado. Acho que o ideal era balancear as duas coisas, né? Trazer o Gabigol seria um grande movimento do ponto de vista institucional, de marketing, esportivo, de futebol, que é o mais importante, mas traria preocupações no lado financeiro. Talvez agora o Corinthians parta para planos que sejam um pouco mais compatíveis com a realidade do clube. Por isso, com nomes, vamos dizer, menores, evidentemente, que essa seria a maior contratação, provavelmente, do ano aqui, da janela e tal. Então, qualquer um que venha vai ser menor, né, esportivamente falando. O aplicativo tá on aí, né? Tá on, então dizendo que é isso mesmo. Que vão pro plano B e C, mas eu acho que é do exterior agora, sabe? Não tem esse B e C aqui. E aí a gente vem aquele nome assim, mercado sul-americano. Que é o que é onde o Cifute vai para trabalhar. Né, não dá para buscar ninguém da Europa. Né? Parece que estão olhando alguém da Premier League. Não dá, né? Então, assim, você vai buscar da Arábia, os caras estão milionários. Os caras estão milionários, os que estão fora da Europa ali, na Arábia, na China, etc. Não dá, né? Ontem eu vi, alguém me mandou mensagem, será que o Oscar ainda jogaria no Corinthians? São os jogadores mais bem pagos do mundo. Poxa, chegou a ser ganhar mais que Cristiano Ronaldo. Não dá para pensar nisso. Mas, enfim, e aí veio um outro. Aí esse outro vai vir com o status de reserva do Yuri ou para jogar ao lado. Que o Gabigol viria para ser titular, evidentemente, colocando ou não o Yuri no banco. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E pessoal, vou passar aqui as informações, né?
O Corinthians esticou a corda, mas desiste de Gabigol após, né, essa demora da equipe do Flamengo aí em, né, fechar um negócio com a equipe corintiana. As informações é o seguinte: o Corinthians desistiu da contratação do Gabigol do Flamengo. A informação foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada aí pela ESPN. O clube paulista chegou ao limite financeiro, mas esbarrou nas exigências dos cariocas. Com isso, encerrou qualquer tipo de transferência do jogador para poder vestir a camisa do Corinthians, né? Além da questão financeira, o Corinthians queria o atacante já para a pré-temporada. Sem resposta do rubro-negro, a equipe corintiana desistiu, né, e saiu fora aí do negócio. Em um primeiro momento, o Alvinegro, a equipe do Corinthians, enxergava a proposta boa, tanto para o Flamengo quanto para o Gabigol. No entanto, bateu de frente com uma postura do Flamengo em não querer negociar o jogador. Também Mateuzinho e o volante Thiago Maia, assim como a chance de Fortaleza mudar para o Rio de Janeiro, não vai mais ter essa possibilidade. Então, negociações congeladas, né? Gabigol vai permanecer sim na equipe do Flamengo para a próxima temporada. E já quero saber a sua opinião. Vocês renovariam com o Gabigol no final do contrato dele, né, que encerra esse ano no final, ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Também trazendo a próxima informação, pessoal. Informação aqui muito importante, né? Buscando atender os pedidos do Tite, dentre as possibilidades de posição no elenco, o nome do lateral direito, Danilo, da Juventus, vem ganhando cada vez mais força na equipe. Aos 32 anos e com um contrato até junho de 2025, a diretoria do Flamengo acredita que na janela do meio do ano será mais propícia para realizar esse tipo de negociação e convencer o jogador a atuar no futebol nacional. Então é o seguinte, né, muitas mudanças no Flamengo e a gestão inclusive ainda acredita que o bom relacionamento entre Danilo e Tite pode acabar facilitando. Então o Tite aí vai ter uma peça muito fundamental para poder o Flamengo contratar o Danilo, né? E vocês, o que acham dessa contratação, meus amigos? Comente aqui que é muito importante e deixe a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do Rubro Negro.